Amém? Podemos assentar, queridos. Nós estamos da época do pastor Severino. E na época do pastor Severino, o pastor Severino aconselhava seus obreiros a vir de paletó, de gravata. E nós ainda temos esse costume de não subir no púlpito de paletó e gravata, né? Então eu me posicionei ali, o obreiro não, ele disse, pode vir, eu garanto, qualquer coisa é tudo comigo mesmo. Brincadeira, irmãos. Mas temos esse costume, é um costume, no meu ver, saudável. Jorjão vive puxando a minha orelha, diácono Jorjão, carinhosamente ele fala, neguinho, tu toma jeito, rapá, tu começa a vir como diácono, com paletó e gravata. Falei, tá bom, obreiro, eu vou aprender isso, eu tenho que aprender isso. Queridos, nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos um pedacinho da palavra de Deus. Não vou me deter a um texto específico, mas vou me apoiar em alguns versículos. E desde que nós começamos o ensaio hoje aqui à tarde, Deus tem ministrado muito ao nosso coração sobre a sua presença. E quando nós chegamos hoje aqui à tarde para ensaiar, nós começamos a orar e nós sentimos muito a presença de Deus. E na oração nós pedíamos e clamávamos muito a Deus para que Deus mantesse a presença dele nesse lugar, mantivesse a presença dele na nossa vida. E isso tem falado muito ao nosso coração já há um tempo, porque nós vemos que a presença de Deus ela é fundamental para qualquer coisa de nossa vida. Qualquer coisa que nós formos fazer, a presença de Deus ela é fundamental. E nós temos meditado nesse período de janeiro que terminou, e nós estávamos meditando muito no livro de Gênesis, e nós nos deparamos com a história de José, uma história muito conhecida pelos irmãos, pelo aquilo que fez, né? Jacó amou Raquel, porém, assim como ele enganou, ele também foi enganado pelo seu tio Labão, que quando ele, no dia do casamento, que ele trabalhou 7 anos, e no dia do casamento, em vez de ele receber Raquel, ele recebeu a irmã de Raquel. Quando ele viu no outro dia, ele percebeu que ele tinha sido enganado, que ele amava a mais nova e lhe deram a mais velha, né? E assim ele ficou, e ele questionou a Labão, e Labão falou que não era assim que se procedia ali naquela terra, que primeiro teria que se casar a mais velha. E ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Então ele ficou 14 anos trabalhando para o seu tio, depois ficou mais uma temporada trabalhando para o seu tio. Mas aí, nesse período de 7 anos que ele trabalhou pela mais nova, ele conseguiu e casou-se também com a mais nova. Até que Deus o prosperou ali naquela terra e saiu daquela terra. Porém, Raquel era estéril. Raquel não podia dar filhos. E Raquel era sempre afrontada pela sua irmã e pelas concubinas que Jacó levou. E aquilo ali gerava muito aflição no coração de Raquel. Até que Deus olhou para Raquel, achou graça nela e lhe deu um filho. E esse filho se chamava José. E Jacó amava muito a José. Gostava muito de José, porque era o filho da esposa a qual ele amava, que era Raquel. Ele amava Raquel. Das esposas que ele tinha, ele amava Raquel. E Raquel lhe dá um filho e coloca o nome desse filho de José. José sempre achegado a seu pai, sempre muito próximo ao seu pai, desperta ciúme nos seus irmãos. Seus irmãos ficam enciumados porque o pai dava mais atenção a José. Inclusive ele fez uma túnica e dá a José aquela túnica. E José ficava sempre ali perto do seu pai e sempre muito obediente a seu pai. De modo que um dia os seus irmãos foram levar o rebanho a uma outra cidade. Jacó pede a José para ir ver como é que estão os irmãos. E José vai atrás dos seus irmãos.
E ao chegar no lugar onde era para estar os irmãos não estavam ali, foram para um outro lugar. E Jacó pede informação, e os homens daquela região lhe deram a informação que os irmãos deles tinham ido para outro lugar. Ao chegar nesse outro lugar, os irmãos vêm e diz: lá vem o sonhador. Por que lá vem o sonhador? Porque Deus achou graça em José, em colocar José, o mais novo, coisa que não é de costume, colocar o mais novo acima de todos. E José, naquela empolgação, sem saber o que significava aquilo tudo, revela o seu sonho aos seus irmãos e revela o seu sonho ao seu pai. E os irmãos, e inclusive o seu pai, o questionaram e perguntaram: porventura, Deus vai te colocar acima de nós? Mas era isso mesmo que Deus estava falando. Porém, José ainda não tinha aquela intimidade suficiente com Deus para entender os sonhos. Mas Deus já tinha planejado em colocar o mais novo acima de todos, coisa que não seria de costume. O mais novo nunca poderia estar acima do mais velho. Porém, é plano de Deus. Porém, é projeto de Deus. E dentro do projeto de Deus, homem nenhum pode impedir, tradição nenhuma pode ficar à frente dos projetos de Deus. Porque Deus, quando projeta em abençoar um homem, Deus, quando projeta abençoar uma mulher, quem é um homem para se meter e dizer que isso não vai acontecer? Não, o homem não tem esse poder, porque Deus, quando fala que vai fazer, Ele vai fazer, ainda que tudo diz que não, ainda que as portas estejam fechadas, mas quando vier do céu a palavra decretada dizendo eu vou fazer, é porque vai fazer, é porque Deus vai fazer. E não há empecilho, irmãos, não há nada nessa terra, ou debaixo da terra, ou por sobre a terra, que pode atrapalhar os planos e o projeto de Deus que Ele tem determinado sobre a minha vida ou sobre a tua vida. Porque Deus, quando decreta, está decretado e ponto final. Deus, quando determina, está determinado e ponto final. Porque a terra e toda a sua plenitude pertence a Deus. Deus apenas deu ao homem o direito de manusear a terra, mas o poder, o domínio, a majestade e a autoridade ainda está na mão de Deus. E tudo que acontece, seja vento, seja tempestade, seja potestade, está debaixo da autoridade de Deus. Então, quando Ele determina, está determinado e ponto final. E José ainda não entendia isso e falou para o seu pai e para os seus irmãos. Naquele momento entrou aquela raiz de ciúmezinha no coração dos irmãos. Quando José bate lá no campo e vai ver como estão seus irmãos para levar a notícia ao seu pai, os seus irmãos ainda nutria aquele sonho no seu coração e pega aquele moço e tenta matá-lo. Porém, o seu irmão mais velho fala que não. Simeão se opõe e diz: não vamos matá-lo, vamos jogar num poço. E joga o menino no poço. Mas aquilo ali ainda ficou, de modo que eles tiraram o menino do poço e venderam o menino como escravo. E o menino foi levado e foi vendido. Porém, Deus era com ele. Porém, Deus tinha um projeto. Porém, era um menino que tinha promessa. Dá para entender isso? Era um menino que tinha promessa. Se nós formos entender nos nossos olhos naturais, nós vamos entender que por ele ter uma promessa, ele não poderia ter ido para o poço, e nem poderia ter sido vendido como escravo, porque ele tinha a promessa de governar sobre a casa de seu pai. Então, se nós formos entender, nós entenderíamos que ele iria lá, ia trazer as boas novas, ia voltar para o seu pai, e no momento do seu pai morrer, o seu pai falaria: José, tu vai governar agora sobre a minha casa. Mas a promessa era: tu vai governar sobre a casa e vai governar sobre Jacó, que era seu pai.
Ô, meu, que negócio difícil que Deus faz. Que negócio complicado que Deus faz. Como é que o filho vai governar sobre o pai? Como é que o filho vai manter o pai? Era um negócio que nos vem um ponto de interrogação. Porém é projeto de Deus, irmãos. Porém é plano de Deus. E os planos de Deus não tem como nós olharmos com os olhos naturais. Nós temos que discernir de forma espiritual. Porque a Bíblia fala que aquele que é espiritual, a tudo discerne, mas a ninguém é discernido. O que entendemos isso? Se eu, como carnal, olho para o Francisco espiritual, eu não vou entender as atitudes do Francisco, porque o Francisco não anda com olhos carnais, anda com olhos espirituais. Então, quem anda com olhos espirituais, entende o seguinte, que 1 mais 1 não são 2, 1 mais 1 pode ser 3, 1 mais 1 pode ser 5, porque os olhos espirituais nos levam muito mais além do que os olhos carnais conseguem nos mostrar. José bate lá na casa de Potifar. E ali começou o segredo da vitória. Lá no livro de Gênesis, aleluia. No capítulo 39, Gênesis 39, no versículo 3, fala assim: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e o entregou na sua mão tudo o que tinha. Aqui começa o projeto de vitória. Minto, o projeto de vitória começou no sonho. Aqui começa o caminho. Se fosse eu, meu irmão, eu poderia dizer assim: estou no lucro. Fui vendido como escravo. Estou na casa de Potifar. Deus é comigo aqui. Estou bem parado. Estou bem estacionado, porque eu comando tudo, porque Potifar deu o comando nas minhas mãos. Aqui fico quietinho, não mexo mais uma palha nos nossos olhos. Porém, o projeto de Deus não é esse. Porém, aquilo que estava determinado era: tu vai governar sobre o teu pai e sobre os teus irmãos. Esse era o projeto. Ele, na casa de Potifar, ele não ia conseguir governar sobre a casa de seu pai e sobre seus irmãos. Então o projeto de Deus era um pouquinho maior. E José, como servo fiel, servia a Potifar de todo o seu coração. Era fiel nas coisas que ele fazia. Fazia com carinho, fazia com amor, fazia com dedicação, fazia com zelo. E a chave da vitória é: e Deus estava com ele. Queridos, primeira coisa que eu quero vos falar: não importa onde você esteja, importante é saber a resposta para a seguinte pergunta: Deus é contigo? Não importa o canto para onde você vai, Deus vai contigo? Não importa a obra que você faça das tuas mãos, Deus é contigo? A Bíblia fala que tudo que José fazia, Deus o prosperava, e o seu senhor viu que o Senhor estava com ele. Rapidamente Potifar, que não é bobo, colocou José à frente de tudo. E assim ele foi. Porém, na mesma vertente, o inimigo estava olhando os planos de Deus, estava olhando os projetos de Deus. O projeto feito lá
no Éden, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E José está nessa trajetória também. O inimigo tenta colocar diante de José uma mulher. Só que aquela mulher não sabia que José, antes de ser fiel a Potifar, era fiel a Deus. Antes dele ter a fidelidade ao seu Senhor, ele tinha a fidelidade àquele que havia lhe dado os sonhos. E ele fala para aquela mulher ao vir assediá-lo: não, eu não posso fazer isso. O meu Senhor me deu autoridade sobre toda a sua casa, mas a você ele não me deu nada, ele não deixa nem eu chegar perto. Mas aquela mulher insiste, e ele foge, porém tem um determinado momento que ele vai para a casa do seu senhor, de Potifar, e lá ele encontra a mulher, e não tem nenhum outro empregado. E ali aquela mulher, astutamente, pega José, José tenta fugir, ela pega a sua roupa e ele corre. Ao correr, ele deixa a roupa. E a mulher, de vingança, fala assim: vou armar uma para ele agora. E ao seu senhor, ao Potifar chegar na casa, ela brada para todo mundo: aqui a roupa dele, ele tentou contra mim, ele tentou me pegar, levanta um falso testemunho contra José. Queridos, quantos falsos testemunhos já não levantam contra nós? E que muitas das vezes nos leva a sentimentos tão ruins, ficamos tão para baixo, ouvimos falar coisa que não é verdade ao nosso respeito, ouvimos pessoas difamar, falar mal, falar o contrário, falar aquilo que nós não falamos. E no momento difícil, de tribulação na nossa vida, nós falamos: vou revidar, vou falar também, vou provar que eu também sei falar. E Deus fala: não, para tudo, porque sobre a tua vida eu tenho promessa. E o caminho da promessa passa por isso aí. O caminho da promessa, você tem que seguir isso aí. O caminho da promessa prevê um cárcere. E José é levado para a prisão. Ao bater na prisão, o que é lindo, a Bíblia fala o seguinte, ainda no 39, lá no 22, versículo 22, diz assim: e o carcereiro mor, ou seja, o responsável pelo cárcere, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. Vai o menino para a prisão. Só que lá na prisão, o Senhor que havia dado o sonho estava com o menino, estava com ele lá na prisão. E lá na prisão, o carcereiro, que não é bobo assim como Potifar, reparou que ele tinha algo diferente. Reparou que sobre a vida dele fluía um espírito diferente. O menino era diferente. O carcereiro reparou que sobre José havia o Espírito de Deus, e coloca José à frente de todo o cárcere. Talvez se fosse eu naquele momento, eu questionaria a Deus mais uma vez: Deus, cadê a tua promessa? Deus, onde está? A promessa que foi feita foi que eu ia governar sobre a casa de meu pai e sobre os meus irmãos, e eu estou governando sobre o cárcere. Está tudo contrário do prometido. Está tudo contrário daquilo que foi trazido para mim, do que falaste comigo. Só que a promessa, ela passava pelo cárcere. A promessa previa um cárcere. A promessa previa uma prisão. E quantas das vezes, queridos, nós não nos sentimos aprisionados
dentro dos nossos sentimentos, queremos falar, queremos explodir, queremos extravasar. E o Senhor fala: calma, eu sou contigo. Para você alcançar, você vai ter que passar por aí. Calma, calma, calma. Não faça isso. É interessante que aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem comunhão com o Pai, aquele que conversa com Deus, entende que mesmo que ainda naquele momento surja alguma indignação dentro do coração, o Espírito começa a ministrar, começa a palestrar, e você começa aqui a entender que todo esse processo é um processo que é necessário. Aí você começa a mudar de posição e fala: Deus, eu entendo, ok, tu está nesse negócio. Até que Deus promove uma situação do copeiro e do padeiro, joga esses dois cidadãos no cárcere. Esses dois cidadãos no cárcere têm um sonho na qual José interpreta. E na interpretação do sonho, o padeiro morria e o copeiro voltava a servir ao rei. E José pede: olha, quando você for se encontrar com o rei, fala com ele ao meu respeito, fala com ele de mim, dá um papo nele lá, diz quem é José aqui no cárcere. O copeiro: ok, deixa comigo. Aconteceu o que José falou. O copeiro volta. O copeiro falou, irmãos? Não. O copeiro não falou nada. Esqueceu de José. Sabe quanto tempo passou? 2 anos. Às vezes nós nos sentimos esquecidos, né? Estou esquecido. Deus já não olha mais para mim. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu das suas promessas. E olha que eu pedi para Ele, eu falei com Ele, e Ele não falou nada, e 2 anos já se passaram, eu continuo aqui. Ninguém mais está me vendo. Ninguém mais se interessa. Talvez no sentimento dele poderia passar: o meu destino é cuidar do cárcere. Mas tem a promessa. Interessante, dentro da promessa, como nós ministramos no louvor, e nós falamos que Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. E Deus, na sua sabedoria, Deus fala o seguinte, assim na minha conjectura: para José ser lembrado, eu vou trazer fome ao Egito. Queridos, deu para perceber isso? Para José ser lembrado, para a minha promessa se cumprir, eu vou trazer fome para o Egito. E para José sair do calabouço, da prisão, eu vou dar o sonho a Faraó. Eu vi um cientista falando o seguinte, ele afirmou o seguinte: queridos, ele na sua palestra falou assim: o que parou? Foi a terra ou foi o sol? Naquela batalha de Josué, se eu não me engano, que o sol parou. O que parou? A terra ou o sol? Aí alguns falam, a Bíblia fala o sol. Alguns na Idade Média falavam que foi a terra, que a terra era o centro. E aquele cientista falou o seguinte: Deus parou o universo. Eu falei: opa, me interessou. Vou te provar porque Deus parou o universo. Depende do observador. Se o observador estiver da terra, ele vai olhar e vai dizer que o sol parou. Só que o universo, ele é dinâmico. Ele gira. As constelações, elas giram. Elas giram. Para o sol parar, o universo tinha que parar. Porque a galáxia, ela é dinâmica, ela roda,
ela gira. E Deus para a galáxia para dar a vitória a Josué. E Deus manda fome no Egito para que a sua promessa se cumpra na vida de José. E numa bela noite, Faraó dormindo, tem um primeiro sonho. E volta a dormir. E Deus deve ter imaginado assim, tu não entendeu não, né? Tá bom, toma ali outro sonho, parecido com o segundo. E Faraó acorda, querendo saber que sonho semelhante era aquele que ele havia tido, que estava incomodando a ele. Chamou os sábios, chamou os entendidos, ninguém conseguia discernir. Aí aquele que esqueceu, lembrou. Faraó, quando eu estava lá no cárcere, o menino lá interpretou meu sonho. Chama ele. Lembrou, né? Lembrou do menino, né? E chamou o menino. E o menino veio. E o Espírito de Deus era com José. Quando José recebe o sonho, fala: Faraó, existe um Deus no céu que interpreta tudo. E o teu sonho é esse. E você vai ter que fazer assim. Escolhe assim. Que você vai ver que vai dar tudo certo. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Só que aquela história de ser vendido, aquela história de ser lançado no poço, ficou no coração de José. Deus começara a concretizar a sua promessa, porém agora ele teria que fazer um trabalhozinho no coração de José, porque algum ressentimento havia ficado no coração de José. E em determinado momento começa a vir a fome sobre o Egito, de modo que os seus irmãos vão até onde? Até o Egito. E José, ao ver os seus irmãos, naquele momento, talvez houvesse passado um filme na cabeça de José. Você foi vendido, você foi enganado, olha o que os teus irmãos fizeram contra você. E ele ficou remoendo aquilo, de modo que ele armou para poder ir e buscar, porque os irmãos começam: não, meu senhor, nós não somos espiões, nós somos lá de Canaã, nosso pai nos mandou aqui para poder comprar alimento, nós temos um irmão. Aí que nós temos um irmão, eu falei: é meu irmão Benjamim. É Benjamim. Aí falou assim: tudo bem, vai lá. Você vai me trazer o irmão de vocês para me dizer que vocês estão falando a verdade. Enquanto isso, esse cidadão fica aqui comigo. E ele foi. E Deus começa a trabalhar na vida de José, de modo que Deus fez entender que tudo que ele passou era para aquele momento. E quando toda essa história faz o desfecho, que ele vê Benjamim e abraça o seu irmão, ele começa: meus irmãos, sou eu, José. O Deus do céu preparou tudo isso.
Não precisa vocês ficar se culpando, porque eu entendi o plano de Deus, que foi para esse momento que eu estou aqui, para servir a vocês, porque o Deus do céu me colocou aqui, e não há maior no Egito, depois de Faraó, que não seja eu. Vem para cá, traz meu pai, traz toda a família, porque eu vou cuidar de vocês. Cumpre-se o propósito de Deus na vida do menino. Cumpre-se a meta de Deus na vida do menino. E ele ajuda seus irmãos, ajuda o seu pai, segura toda a família dele no Egito com fartura. Por quê? Porque Deus era com ele. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel, Ele é fiel. Ainda que nós tenhamos por tardia, o Deus do céu, Ele é fiel, queridos. Entender que se faz necessário termos a presença de Deus na nossa vida, porque vai vir momentos difíceis. Vai vir momento de cárcere, vai vir momento de perseguição, vai vir momento de difamação, mas você tem que ter a presença de Deus sobre a tua vida, porque a presença de Deus nesse momento vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. A presença de Deus, ela vai fazer toda a diferença. Por isso eu queria te convidar a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti, muito mais de Ti, muito menos de mim, porque às vezes nosso coração altivo quer que nós ultrapassemos a vontade e o querer de Deus. Então, nessa noite, fala ao Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti, muito mais de Ti. Para fechar essa, e agradecer.